Conversa Franca. Apresentação: Zalmir Soares. Zalmir Soares. Olá, boa tarde para vocês. Estamos de volta por aqui com o nosso programa Conversa Franca no canal da ZSTV, destacando as principais informações para você neste final de tarde, terça-feira, hoje dia 12 de agosto. E vamos lembrando que B Agência de Viagem está convidando para a viagem a Termas de Piratuba, de saída dia 23 de setembro até o dia 28 de setembro. Lá você pode ficar no Hotel Vila Germânica, hospedagem, 4 pernoites com todas as refeições e também dias livres, né? Noite de programação no hotel e muitas outras coisas que você pode aproveitar, né? Toalhas para piscina, termas, lá em Termas de Piratuba, viagem de 23 a 28 de setembro. Mais informações com B Agência de Viagens, 999636283. Você pode aproveitar. Já nós teremos informações por aqui. Nós vamos falar hoje com o vereador Almiro Fortes, logo depois do intervalo. Fique ligado. Prevenitec Engenharia contra Incêndio executa obras em todo o sul do Brasil há mais de 7 anos, utilizando tecnologia, conhecimento e instalação de redes de hidrantes, alarme de incêndio, projetos PPCI, para-raios, alvarás dos bombeiros, contando com uma equipe própria, qualificada e profissional. Sistemas Hidráulicos JR, para fácil solução dos problemas do sistema hidráulico de máquinas agrícolas e caminhões. Com seu estoque em constante evolução e reposição. Prensagem de mangueiras de todas as bitolas. Bancadas de teste hidráulico sempre atualizada. Sistemas Hidráulicos JR, BR 285, quilômetro 457, em frente ao Jardim Europa Hotel. Torneira especializada em recuperação e fabricação de cilindros hidráulicos. Agende seu horário pelo telefone 99131-2587. Conheça Machu Picchu com a Giroá Tour. Saída dia 8 de janeiro de 2026 de Santa Rosa. Retorno dia 22 de janeiro.
Pagamento em 10 vezes de R$ 1.500 pelo cartão Pix ou cheque. Transporte rodoviário leito-cama. Viagem ônibus cabine-cama. Guias bilíngue. Serviço de bordo. 10 pernoites em hotel, categoria turística com café da manhã. Bilhete turístico Circuito 4 Ruínas. Bilhete trem ingresso Machu Picchu. Mais informações com a Giroatur. Fone 55-3361-2225 ou 99988-5666. Você pode ter mais informações pelas redes sociais da Giroatur ou pelo site giroaturismo.com.br. Miquelon Advogados Associados, especialista em direito previdenciário, trabalhando sempre com ética, comprometimento e profissionalismo. Rua Carlos Guilherme Erig, 1331, bairro São Geraldo, em Ijuí. Telefone 3332-5675. Estamos recebendo nesse momento o vereador Almiro Fortes, do PL aqui de Juiz. Está conosco, vamos falar um pouco aí das atividades aí do Legislativo Municipal. Nós já passamos do primeiro semestre, né, Almiro? Vamos primeiro até avaliar um pouco esse semestre de atividades, como é que você considera em termos de ações realizadas até o presente momento. Prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio, no nosso canal. Tudo bem, vereador Almiro? Ô, Almiro, muito boa tarde, sempre uma satisfação estar contigo aí na ZSTV. Bom, primeiro semestre encerrado, um pouquinho mais do que o primeiro semestre, né? E como eu tenho dito por aí, não vou faltar com o que eu tenho afirmado, que é um primeiro semestre de aprendizado, e a gente já começa na condição de conseguir colocar algumas coisas em prática, esse aprendizado, conseguir aplicar algumas coisas que foram aprendidas no decorrer desses meses, buscando melhorias, buscando cumprir com o papel legislativo, fiscalizatório, de proposições, isso tudo que faz parte, né, do trabalho do vereador, que não é simplesmente aparecer nas segundas-feiras às reuniões e entender que isso tá tudo bem, né? A satisfação para a comunidade é algo bem maior que isso. Sim. Bom, você que está no primeiro mandato, vereador Almiro, como é que está dentro da expectativa aí no mandato do Legislativo? Aliás, porque você era um servidor público, mas de uma instituição financeira, era do banco, e agora aí você, na oportunidade, já falava no início que iria se licenciar dessas atividades para assumir de forma, digamos assim, exclusiva o trabalho aí no Legislativo. Zalmir, havia conversado contigo lá no início, né? Mantive essa condição, estou licenciado do banco desde fevereiro de 2025, com a dedicação plena à Câmara de Vereadores. Aí, logicamente que dividindo os horários, né? Durante a parte da manhã, atendendo mais no gabinete, junto com o chefe de gabinete, buscando alavancar aquelas prioridades que a comunidade nos manda, aquelas demandas, buscar soluções, fazer muito estudo dentro do nosso regimento, da lei orgânica do município, dentro dos ritos que a Câmara exige que a gente tenha conhecimento. E durante a parte da tarde, fazendo mais visitas, fiscalizações, e também a interação com a comunidade daí fora do gabinete, exercendo de forma plena. A necessidade de um grande estudo, como você disse também, até porque é uma atividade diferente, né, Almiro? Precisa estar, digamos que, por dentro de todas essas legislações. Quando há um debate, precisa estar sabendo disso para que possa debater, possa discutir com os demais pares também na casa, né? Perfeito. Quando a gente tem, por exemplo, você citou a instituição que eu trabalhava, que estou licenciado, o Banco do Brasil, existe uma normatização para a gente poder exercer seja qual função for dentro do banco. A gente tem que conhecer todo o conjunto de normas que regem a nossa profissão, aquilo que a gente pode ou não pode fazer. Isso é de uma forma meio geral em cada empresa. Com a Câmara de Vereadores não é diferente. A gente tem um regimento interno, tem um código de ética, tem um código de leis no município, código de posturas, lei orgânica, um plano diretor.
Todos esses elementos, a gente precisa ter uma afinidade e ir se adaptando a eles, ao que eles nos apresentam, para que a gente possa transferir melhorias, transformar, modernizar os processos e principalmente fazer os processos de acordo com aquilo que está regimentalmente disposto. Nós temos tudo que é feito na União, normalmente reflete no município, de uma forma, se não direta, indireta, e nós precisamos ter essa sensibilidade, buscar fazer a leitura daquilo que é algo que está acima de nós e tentar trazer para a realidade do nosso município, adaptado da forma que nos caiba, principalmente. Então, algumas leis que são instituídas em Brasília, a gente já entende que cabe aqui dentro do município. Porém, por vezes a gente vê que algo pode ser modificado e melhorado, pode ser reapresentado num novo formato que vai se adequar melhor àquilo que é a nossa realidade. Então, ao vereador cabe estar atento a isso, e uma vez que a gente consegue ter essa sensibilidade, consegue transformar o dia a dia das pessoas, transformar para melhor, enfim. Recentemente eu recebi alguns questionamentos, né, sobre a questão do papel do vereador ser somente fiscalizatório, mas o vereador é mais que isso, né? Sim, com certeza. O vereador, ele precisa ter um papel de legislador, ele precisa ser um apoiador do executivo, e quando eu falo apoiador, não significa entender todos os atos do executivo como atos onde ele tenha que ser passivo. Isso é submissão. Isso é o contrário do papel do legislador. Eu vejo o papel do legislador muitas vezes orientar quando aquilo não está indo ao anseio do povo, pode entrar em conflito. Aliás, você tem cobrado algumas questões nesse ponto, mesmo sendo da base aliada do governo, você tem cobrado algumas questões do governo que, no seu entendimento, não estão de acordo com aquilo que deveriam ocorrer na comunidade, vereador? Eu fiz questionamentos específicos sobre uma determinada área, continuo fazendo, continuarei fazendo enquanto não estiver conforme o nosso munícipe nos cobra. Eu digo assim, Ijuí é um foguete. Ijuí é um foguete, e aí a gente precisa o quê? Tem um bom piloto, precisa ter gasolina, mas também todas as aletas que mantêm esse foguete alinhado, elas precisam estar alinhadas. Sim. E eu sinto que tem uma secretaria onde a gente não tem todo o respaldo, as pessoas nos cobram de forma muito enfática sobre algumas questões, e a gente não tem respostas. E quando a gente não tem resposta sobre aquilo que a gente está pedindo, fica muito difícil de você dar a resposta para o teu munícipe. Sim. Como é que eu vou explicar? Mas escuta, você é vereador da base aliada, como é que você não consegue isso? Não se trata no fato de dizer que tudo que é pedido tem que ser feito. Isso é impossível de uma forma humana e também administrativa. Mas o que a gente precisa é dar respostas. As pessoas, muitas vezes, elas não querem elas querem entender o porquê aquilo não pode ser feito. E isso é nossa função básica. O servidor, o nome já diz, servidor público. O vereador, ele é um agente político escolhido para que possa atuar juntamente com os servidores públicos em benefício do povo. Nada além disso e nada menos que isso. Tá certo. Bom, nesse contexto, claro, como você disse, é nada pessoal também, né, vereador Romiro, que você tem cobrado da Secretaria de Obras, né, com relação a questões de ações, de pedidos, encaminhamentos, até porque o vereador, ele não pode encaminhar projetos que sejam onerosos aos cofres públicos, mas ele pode encaminhar ou sugestões ou alguns pedidos que possam ser realizados, que devem ser realizados, né? Justamente. Todo aquele projeto de lei que venha a ter um custo para o município, ele não pode ser apresentado, embora existam hoje controvérsias. A gente está fazendo hoje, no nosso formato atual, a gente está entrando numa nova fase do PPA,
e também num novo entendimento legislativo. Sim. A gente está aprimorando nossos processos e buscando uma modernização dentro da Câmara de Vereadores. Para isso, nós precisamos também qualificação do quadro de vereadores que está compondo a casa. Ao passo que a gente busca essa qualificação da casa e a gente busca essa modernização dos processos, nós vamos entrar numa fase onde possivelmente algumas ações vão ser possíveis. Por quê? Porque a gente vai ter como fazer uma orientação de onde sai, de que rúbrica sai, para onde vai, aonde vai estar o recurso. Sobre outras questões específicas, por que eu tenho falado especificamente numa secretaria? E nem tudo é terra devastada, pelo contrário. Claro. Eu tenho visto muitas melhorias, eu tenho visto acertos, eu tenho visto muita gente falando bem, e isso é bom. Eu falo especificamente sobre algumas questões que têm a ver com o trânsito. Por que eu tenho essa cobrança maior? Digo sempre, é porque a minha base de eleitores, ela é uma base urbana. Sim. De 1.008 votos, eu fiz 7% no interior, 93% foi na cidade. E esses 93% são os que mais me demandam. Claro. Obviamente, por consequência, a demanda é em cima de pedidos de providência desses munícipes, desses eleitores, como os demais. Eu fui eleito por 1.008, mas hoje eu trabalho para 84 mil. Eu tenho 84 mil patrões, exato, claro, digamos sim. assim. Então a gente busca, e dentro dessas demandas eu busquei muitas vezes o diálogo, nem sempre o diálogo foi possível, e passei a fazer meus pedidos de providência. Hoje, com meus pedidos de providência que não são atendidos, eu tenho feito um pedido de informação solicitando o porquê, ou quando, ou se será feito, porque a única maneira, a única ferramenta legal que eu tenho para mim poder dar uma resposta para aquelas pessoas. Onde não existe diálogo, a gente usa as ferramentas legais que são disponíveis. Exato, muito bem. Bom, a situação, né, a base aliada tem a grande maioria. Como é que é trabalhar nesse sentido? É mais cômodo? Como é que você vê isso também, Frei Almiro? Olha, a gente tem uma tranquilidade para trabalhar, mas eu não vejo problema em trabalhar, inclusive com o que a gente chama de adversários políticos, porque eu entendo que se uma vez eles estão lá, foram eleitos por uma parcela da população, eu não posso vê-los somente com a condição ideológica. Sim. Eu mantenho um respeito, e acredito que esse respeito seja mútuo, recíproco, também com aqueles que são de outras legendas que não estão alinhados com o governo. Eu acho que isso é o mínimo de civilidade que nós devemos ter, e isso é o que precisa para haver um amadurecimento dentro da nossa casa legislativa. Nós não podemos simplesmente sair jogando pedra nas pessoas porque ela não concorda com o meu pensamento. Então eu diria assim, que até claro que eu não convivo com eles dentro de reuniões, a gente tem um alinhamento ideológico que é diferente, mas lá na casa legislativa eu preciso respeitá-los. Então eu diria que muitas vezes a gente acaba discordando muito mais dentro da base, o que é natural, pelo tanto que a gente converge em discussões, em debates, do que até mesmo com a oposição, né? É aquela história, às vezes é mais difícil tu conviver com os amigos e com os inimigos, nem sendo inimigos, estou dizendo questões políticas, né? Existe uma divergência muito clara, mas às vezes a gente buscar, e nós temos um grupo muito qualificado, é preciso dizer isso. Nós temos perto de outras legislaturas, né? Nós temos hoje um grupo muito qualificado que está se empenhando, e consequentemente isso traz discussões, o que é muito bom para o município. É o município que ganha com isso. Exato. Bom, você apresentou na sessão dessa segunda-feira um projeto que foi aprovado, que se trata da criação da Semana Municipal Quebrando o Silêncio, a ser realizada aí anualmente, na primeira semana de agosto, com foco na conscientização, prevenção e enfrentamento à violência doméstica e o abuso físico, emocional, sexual, psicológico contra o público infanto-juvenil. O que levou você a fazer essa indicação? Como que surgiu essa iniciativa aí, Almiro? Olha, isso aí foi muito gratificante, né? Isso vem de uma base de um projeto que é da Igreja Adventista. Eles chegaram até nós, tenho vários amigos dentro da Igreja Adventista, chegaram até nós, procuraram expor algumas questões. Eles têm um grupo de similares aos escoteiros, não exatamente a mesma coisa, são os desbravadores, os alfaquides lá também, os aventureiros,
E eles trabalham junto desde cedo com as crianças, dentro da igreja, o tratamento da violência dentro do lar, a violência doméstica. Como você pode unir a sua família no sentido de se preservar sua família, seus filhos, não somente crianças e mulheres, também idosos. É muito interessante isso. Isso aí é um projeto que existe desde 2002 a nível mundial. Ele já está em 8 países na América do Sul. E anualmente, no quarto final de semana de agosto, é dedicado um dia mais... Ele tem um ênfase no ano todo, né? Mas no quarto final de semana de agosto é dado se fortalece esse movimento no sentido de divulgação de palestras, é expresso junto à comunidade, trabalhado de uma forma mais forte, né? Esse ano é a violência digital. Porque quando a gente entende violência digital, a gente já imagina assim, nossos jovens estão vulneráveis, nossas crianças, sim, eles são a parcela mais vulnerável. Mas não é somente o jovem que está vulnerável à violência digital. Está o pai de família, quando ele tem acesso à pornografia. Está aquele senhorzinho mais de idade, quando ele entra lá e ele cai num golpe digital. Está aquela mãe que é seduzida pelo anúncio lá. Eu já tive casos aqui em Juiz de pessoas que disseram que iriam receber herança do exterior. Então, a violência digital e todos os seus malefícios, eles acabam muitas vezes abalando a estrutura do lar. E é tudo que a igreja busca combater. É manter a família unida, né? Sim. Outros anos foram violência doméstica de forma direta, violência psicológica. Todo ano eles têm uma campanha diferente. E isso entra num nível muito profundo nas várias camadas e direcionado para 3 públicos específicos: crianças, adolescentes e público adulto. Então é muito bom, foi muito gratificante. Agradeço aos colegas que aprovaram, agora vai para a sanção do executivo, né? Sim. Eu fico muito agradecido pela igreja por ter nos procurado para a gente poder tratar desse tema, trazer à tona, e à medida em que a gente vai se envolvendo com essas questões da comunidade, essa parte que vai fazendo o trabalho do vereador ser gratificante, a gente poder trazer uma melhoria de vida para as pessoas. É certo. A gente observa isso, né? A gente acompanha a maioria das sessões aí e dá para observar quando uma entidade é homenageada, quando ela é lembrada, é importante para ela isso, né? Diante desse cenário, muitas vezes as pessoas pensam, mas não é... vai ter homenagem, até porque muitas sessões que são realizadas mais como sessão solene de homenagem mesmo, mas sempre é importante lembrar alguns que muitas vezes não são evidenciados, né, diante da sociedade, né, Almir? Por isso que muitas vezes é importante fazer essas homenagens, essas lembranças do que cada um vem fazendo na comunidade, né? Zalmir, é só quem acompanha como você tem essa percepção. Eu vejo você lá praticamente todas as segundas-feiras. Desde que iniciei, você está lá. Eu diria que é uma pessoa já que faz parte, né, do nosso cotidiano das segundas-feiras. E é bom que você traga isso em pauta. Por quê? Porque muitas vezes a gente busca, dentro de alguns projetos, procura dar voz àqueles que não podem falar. Sim, exato. E dentro das homenagens, recentemente nós fizemos, na semana passada, uma homenagem ao Pedro Hortaça. O Pedro Hortaça, que é uma pessoa, assim, um dos 4 troncos missioneiros, é o último que está aí vivo e nos trazendo a alegria da música, juntamente com o Senair Maicá, Jaime Caetano Brown, Noel Guarani. Eles formaram uma quadra de troncos, né? Isso, e quando a gente tem a possibilidade de homenagear uma pessoa como o Pedro, por exemplo, em vida, isso é muito gratificante. Mas não é só o Pedro que é um artista. Por vezes nós temos uma comunidade que tem um papel relevante lá dentro da formação dentro da própria formação do município. Nós temos agora, por exemplo, a Sociedade Tiradores Tel, que tem 120 e tantos anos. 117 anos, perdão. Se não me falha a memória, é isso aí. Então, ela faz parte da construção de Juiz. Exato, mas hoje muita gente não sabe onde fica a Sociedade Tiradores Tel. Então, a Câmara de Vereadores, o papel do legislador é estar atento também a esses detalhes. Poder trazer, poder expor para a comunidade um pouquinho mais, poder fazer essa interação, né? Exato.
Tá certo. Ok, Almiro, obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui então, batendo um papo, falando um pouco aí do trabalho legislativo municipal. Estamos aí sempre à disposição de você para divulgar tudo aquilo que você vem realizando aí frente à sua cadeira no Legislativo Municipal. Zalmir, muito obrigado a você aí pela parceria sempre com a Câmara de Vereadores, do divulgar nosso trabalho, e tenha certeza, estamos sempre à disposição aí naquilo que a gente puder para contribuir. Muito bem, conversamos assim com o vereador Almiro Fortes, do PL, falando sobre os trabalhos no Legislativo Municipal. Muito bem, obrigado a todos que nos acompanharam aqui no nosso programa nesta tarde. Grande abraço a todos e até amanhã.